Bom, pessoal, vamos continuar aqui um pouco desse nosso curso de biofísica, né, com foco na mecânica. E só para relembrar, a gente estava falando da cinemática, né, dos movimentos em que não nos preocupam, pelo menos não nesse momento, a origem, né, do movimento, o porquê que aquele sistema está se movendo, mas o como, né? Então a gente acaba trabalhando em termos aí de grandezas físicas como deslocamento, velocidade, aceleração, e pouco se preocupa, por exemplo, com as origens, né? Por que que há uma aceleração? Mas a gente vai ver, e a gente já sabe que essa aceleração é proveniente de uma força que está atuando sobre o sistema, tá? Então, no final das contas, para essa nossa cinemática, a gente tinha dois movimentos básicos. Eu vou inverter um pouco a ordem aqui, vou chamar primeiro o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, ele é classificado num sistema que possui uma aceleração, só que ela é constante no tempo, certo? E se tem aceleração, existe aí uma variação na velocidade, tá? Então é isso que essa derivada, a gente chama isso de derivada, ou seja, a velocidade varia no tempo, certo? Isso nos leva a duas equações horárias, uma para a velocidade, né, em que eu tenho a velocidade final, ou a velocidade a um certo instante de tempo, ó, vou colocar até esse parênteses aqui, eu ver como uma função do tempo, porque ele varia no tempo. Vai ser a velocidade inicial, que a gente vai colocar um zero só para indicar que ela é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, tá vendo? Então eu tenho uma função do tempo, certo? Então se eu sei a velocidade inicial, se eu sei a aceleração, basta eu substituir o tempo e eu tenho a velocidade do objeto a qualquer instante de tempo. A gente pode levar em consideração também que a velocidade, ela nada mais ela implica, na verdade, do que uma variação na posição, tá? Com o tempo, um deslocamento com o tempo. Então, o espaço muda, né? Se eu tenho uma velocidade, eu estou andando em relação a alguma coisa, mesmo porque essa velocidade ela é em relação a alguma coisa. Então, também tem uma função horária para o espaço, vamos colocar até um S de t também, para mostrar que isso é uma função. E aí eu tenho um S0, que é a posição inicial, mais a velocidade inicial, né? Deixa eu só escrever de novo isso aqui. Velocidade inicial vezes o tempo, mais um fator meio aí, vezes a aceleração, vezes o módulo ao quadrado. Desculpa, módulo não, o tempo ao quadrado. Então a gente tem essas duas equações horárias, né, em que a gente pode prever a posição, né, aqui a posição, ou a velocidade desse sistema, tá? Se a gente olhar aqui, se por um acaso a aceleração for nula, eu tenho que a velocidade vai ser a mesma para qualquer instante de tempo. Essa é outra situação, então por isso que eu inverti a ordem, porque o movimento uniformemente variado ele é um caso um pouco mais geral, enquanto a gente tem o movimento retilíneo e uniforme, que ele é caracterizado aí pela aceleração nula, tá? Aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a variação da velocidade é zero. Então, significa que a velocidade não varia. Então, a velocidade, v de t, eu posso até colocar assim, ela é constante, tá? Não muda no tempo. Que é o que já aparece daqui, né? Se eu fizer o a zero, então eu tenho que v de t igual a v zero. Nesse caso, a gente ainda tem uma velocidade que vai, né, no caso eu tenho uma velocidade constante, que vai me levar aí a uma variação da posição com relação ao tempo, tá? E aí, então, a única equação de movimento, a equação horária que eu tenho nesse caso, é uma equação para a posição, certo? E ela é exatamente igual à expressão aqui em cima, no entanto, considerando que a velocidade é nula. Então, eu tenho aí um S igual a S0 mais um V0t. Então, com essas duas equações, eu posso trabalhar, tá? Então, a gente chega ao que eu queria discutir com vocês hoje, que são, a partir dessas duas
desses tipos de movimento, que são os chamados movimentos compostos, tá? Então, ou seja, são movimentos que ocorrem em mais de uma dimensão e podem ter mais de um tipo, né? Então, suponha o seguinte, que eu tenho um certo objeto, sei lá, por exemplo, suponha que eu tenho uma pessoa nadando e esse sistema de referência, né? Eu tenho o rio que está correndo para lá, certo? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mudar a cor aqui para parecer um rio, né? Então, a água está aqui, certo? E esse nadador ele tem que sair de uma margem, supondo que uma margem fique aqui. Então eu tenho um nadador, uma pessoinha que vai nadar, certo? E ela nada sempre nessa direção, perpendicular à margem do rio. Tá? Então essa aqui esse aqui, né, seria o vetor que determina a velocidade do nadador. Só que ao mesmo tempo, o rio está correndo com, assim não tem ficado retinho aqui, mas ele está correndo com uma velocidade que eu vou chamar VR, tá? Então, vocês já podem imaginar que se não houvesse, se o rio tivesse parado, se esse cara estivesse numa piscina, por exemplo, ele ia, desculpa que não está reto, mas a ideia é que fosse reto, ele ia chegar, por exemplo, desse lado, né? Supondo que essa aqui é a outra margem do rio, tá? Aqui eu tenho a outra margem do rio. Beleza? Opa, tá difícil de desenhar coisa reta hoje. Então esse seria onde esse nadador iria chegar. No entanto, para pegar o V também aqui, deixa eu tentar pegar tudo aqui. Aí. No entanto, a gente sabe que ao mesmo tempo que o nado faz com que esse cara ande nessa direção, ou seja, eu tenho o V do nadador paralelo à direção Y, né? Então eu chamei aí, aqui está I e J, deixa eu só trocar isso, desculpa, X e Y, tá? Direção X, direção Y, dá na mesma, são só nomes. Então, a velocidade do nadador é paralela aí à direção Y, enquanto a velocidade do rio ela é paralela à direção X, certo? Se eu fosse escrever a velocidade do nadador em termos vetoriais, seria o seguinte, a velocidade do nadador vale zero, porque o primeiro termo aqui representa a direção x, certo? E tem um certo valor, sei lá, v, y, vou pôr um índicezinho aqui em cima, vy do nadador, na direção y, tá? E aí eu estou considerando um movimento bidimensional, porque para ter um movimento tridimensional, esse cara teria que estar voando, por exemplo, ou estar dentro do nadando para o fundo do rio ou para a superfície do rio, e para esse problema não faz sentido, certo? Agora, a velocidade do rio, ou seja, com que a água do rio anda, supondo que ela é constante, tá? O rio ande aí com a velocidade constante, para esse caso, vai ser o quê? Vai ser Vx do rio, certo? Então, o módulo Vx do rio, e zero na direção y, ou seja, é perpendicular à direção y, tá? Então, o movimento do nadador, vocês já devem estar prevendo, ele vai sair daqui e vai ser arrastado e provavelmente vai chegar aqui, tá? Então, esse vai ser o movimento. Mas por quê? Porque a velocidade real do nadador, então vamos chamar de v, vai ser dada pela soma vetorial da velocidade que o nadador faz pelos músculos dele, pela vontade que ele tem de cruzar o rio, mais a velocidade do rio, tá? Então, soma vetorial a gente sabe como funciona, é fácil, né? É só somar as componentes. Então, eu tenho 0 mais Vx do rio, e aí eu tenho
Vy do nadador mais zero, tá vendo? Então eu tenho um vetor, e se vocês olharem, ele é um vetor que tem uma componente nessa direção e uma componente dessa direção. Ele é exatamente um vetor que aponta nessa direção aqui, tá? Então esse seria o vetor V resultante, né, que atua aí sobre o nadador, beleza? Então como é que eu escrevo a posição do nadador? Lembrando que tanto a velocidade do rio, então tanto VR quanto Vn são constantes no tempo, tá? Nesse problema. Então significa que eu tenho, para as duas direções aqui, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme, beleza? Então, a equação horária que me diz o deslocamento desse cara vai ser dada pelo seguinte, vai ser S, tá? O deslocamento total, lembrando que o S vai ser o deslocamento nessa direção aqui, ó, igual a S0 mais V0 T, certo? Só que eu sei que isso aqui é vetorial, mas eu posso desmembrar isso no deslocamento em x e desmembrar isso no deslocamento em y. Porque em x eu também tenho um movimento retilíneo uniforme com V0, ou velocidade inicial, V constante aí, igual a velocidade x, né? Então em módulo aqui, né? O módulo da velocidade vai ser Vx, tá? Em y eu também vou ter um movimento retilíneo uniforme em que o módulo da velocidade nessa direção vai ser o próprio Vy, certo? Que aqui em cima a gente sabe que o Vy é a velocidade do nadador e o Vr é a velocidade do rio. Beleza? Então eu posso tratar isso separadamente. E é por isso que a gente usa os eixos cartesianos, porque são dois movimentos que ocorrem de modo independente. Então, eu posso, por exemplo, o que acontece na direção x? Então vamos olhar para o problema na direção x. Na direção x, vamos supor que aqui seja o zero, tá? E a gente comece a contar daqui do zero para frente o quanto ele se desloca. Então eu quero saber o quanto ele andou aqui, ó. Beleza? E na direção y, eu vou saber o quanto que ele andou até aqui, tá? Então, ou seja, de um lado ao outro. Nesse caso, eu sei esse tamanho, que é a largura do rio, certo? Eu vou chamar de L aí. Então vamos começar, ao invés de começar com x, vamos começar com y. Beleza? Então, em y, qual que é o movimento? O movimento retilíneo uniforme com velocidade Vy. Então, o deslocamento final, y, vai ser igual à posição dele que ele saiu, mais a velocidade que ele tinha em y, mais o tempo. Olha que interessante. Eu sei de onde ele saiu, né, porque a gente considerou que ele saiu aqui do zero. Então, isso aqui seria zero. Eu sei o quanto ele anda em y, que é a largura do rio, L. Eu sei a velocidade. A velocidade ela tem módulo Vn, que é a velocidade com que o nadador nada, certo? A única coisa que eu não sei é o tempo. Então basta eu reescrever essa equação. Como que ela ficaria? Tá? Tirando todo esse monte de seta e tal. Seria L igual a zero, tá? Mais Vnt. De tal forma que eu consigo determinar quanto tempo esse cara leva para sair de uma margem e chegar até a outra. Então, o tempo vai ser L dividido por Vn, certo? Então tá aqui, esse é o tempo. Isso aqui não é uma formulinha que você vai usar sempre, tá, gente? A gente olhou para o movimento e chegou nessa expressão. Nota que, ao mesmo tempo que ele está nadando nessa direção, ele está sendo arrastado pelo rio, tá bom? Então significa que, ao mesmo tempo, ele está tendo um movimento em x, certo? Então, quem que é o movimento em x? Vai ser
o quanto ele se desloca em x vai ser o de onde ele sai, mais a velocidade com que ele anda e o tempo que ele leva. Vocês concordam que o tempo que ele leva é o mesmo, né? Porque é a mesma pessoa, certo? O tempo é absoluto na mecânica newtoniana, tá? Então, basta eu substituir esse tempo aqui e eu sei o quanto ele se deslocou. Então, o x final vai ser o x inicial, lembrando que eu estou considerando que ele saiu aqui da posição 0, né, por exemplo. Então, 0. O Vx é a velocidade do rio, certo? Vezes o tempo. Quanto tempo ele leva? L sobre Vn. Beleza? Então, o deslocamento que ele tem, x, vai ser VRL sobre Vn, tá? Mais uma vez, isso aqui não é uma fórmula, tá? Não preciso decorar essas coisas, certo? Basta que eu olhe para o problema e analise. Agora, quem que é o vetor posição com relação ao ponto de partida? Vai ser o quanto ele desloca em x e o quanto ele desloca em y. Então, o vetor deslocamento vai ser o quanto ele se deslocou na direção x, mais o quanto ele se deslocou na direção y, né? Nesses dois movimentos que são independentes aí. Isso aqui, então, vai ser o quê? Vai ser o x, que é VRL sobre Vn na direção x, certo? Mais, até por entre parênteses aqui, mais o y. O y a gente sabe que ele está limitado ao tamanho do rio, então ele andou L nessa direção. Então eu tenho aqui L na direção y. Agora, e se eu quisesse saber qual que é a distância percorrida, ou seja, qual que é o tamanho daqui até aqui, certo? Eu sei que esse cara aqui vai ser o tamanho do vetor S, que é esse vetor que dá o deslocamento do cara, né? Então, para saber o quanto ele deslocou, basta que eu calcule o módulo do vetor S. E o módulo de um vetor nada mais é do que a raiz quadrada dos quadrados das componentes aí, VRL sobre Vn ao quadrado mais L ao quadrado, tá? Beleza? Eu poderia pôr números aqui, se vocês quiserem, né? Então, por exemplo, suponha que a velocidade do rio era de 1 metro por segundo, que a velocidade do nadador igual a 2 metros por segundo, o cara nada bem, né? E que a largura do rio era de 6 metros, sei lá, tá? Por quê? Não faço ideia. Então, quanto que ele se desloca? Por exemplo, qual que é o deslocamento em x? O x vai ser esse cara que está aqui em cima, né? Então, é a velocidade do rio, 1, dividido pela velocidade do nadador, 2, vezes a largura do rio, 6, tá? Então, eu tenho aí 1 vezes 6 dividido por 2, que é 3 metros. Então, o rio arrasta esse cara por 3 metros. Beleza? Agora, efetivamente, o quanto que ele nadou? Basta eu calcular aqui o S, né? Que é o módulo do cara, do vetor S aí. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de VR sobre Vn vezes L. VR sobre Vn vezes L é o próprio x aqui, né? Então, dá 3 ao quadrado mais L ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Tá? Então, aqui eu tenho raiz de 9 mais 36. Isso aqui me dá raiz quadrada, então, de 45, beleza? Metros. Tá? Então, ele andou 45 metros. Raiz quadrada de 45 metros, que é um número, não sei o que é. Tá? Então, notem que eu dividi esse problema em dois movimentos independentes, né? Porque justamente por isso que a gente usa esses sistemas cartesianos, tá? Então, é assim que a gente trabalha com movimentos compostos. Nesse caso aqui, a gente tem dois movimentos que são dois movimentos retilíneos uniformes. Beleza? Então, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas numa próxima ocasião
a gente vai conversar um pouco sobre se um dos movimentos for um movimento acelerado, certo? Eu posso ter isso, né? Então, imagina, por exemplo, que a gente faça um lançamento de alguma coisa, sei lá, porque não sei. Imagina que você tenha um avião que vai lançar mantimentos e esse avião está em movimento. Então, na hora que eu solto o alimento, vamos colocar assim, pela inércia, esse alimento tem a mesma velocidade que o avião, né, na direção horizontal aí. Mas tem uma força que está puxando ele para baixo. Então, esse movimento de queda, né, vai ser um movimento composto, certo? Em que na direção da queda, na direção vertical, eu tenho força, então eu tenho aceleração. Então é um movimento uniformemente variado. Enquanto que na direção paralela ao solo, desprezando atritos e tal, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, tá? Então, saltos são movimentos compostos desse tipo, planeio de pássaro também pode ser um movimento desse tipo, tá? Então a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso.